Opa galera, tudo bem com vocês? Osmar Arroio aqui em mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Você já ouviu falar em Model Sheet? Sabe para que serve? Sabe como começar o Model Sheet de maneira correta? Então se você tem essas dúvidas, fica aí que é um vídeo muito rápido e eu escolhi um personagem muito bacana para ilustrar essa aula também. Escolhi o Naruto, mas eu vou fazer o Naruto no modo Senin e em formato Chibi, vai ficar simplesmente sensacional. Enquanto eu preparo as coisas aqui, aproveita, se inscreve no canal, já vai deixando o like nesse vídeo. Vamos embora trabalhar então. Então o que nós vamos fazer hoje, na aula de hoje? Nós vamos fazer um Model Sheet. Então como eu defini aqui, ó, como eu deixei marcadinho aqui, em vermelho, para colocar uma cor que chame a atenção aqui. Então já está em vermelho. Model Sheet. O que é o Model Sheet? Eu vou explicar exatamente cada detalhe do Model Sheet para vocês agora. Na semana que vem nós vamos fazer a aula 2. Em cima do Model Sheet nós vamos fazer as poses de ação do personagem. E na aula 3, daqui 2 semanas, nós iremos fazer a colorização desse personagem. Então é uma bateria muito bacana. Nós vamos fazer o Naruto em Senin Mode, formato Chibi. Muito legal vai ficar essa estruturação. E eu já tenho a cabeça pronta do Naruto aqui, que eu já fiz uma outra aula. E as características que eu coloquei nesse Naruto quando eu fiz a estruturação dele, eu não fiz uma super deformação, né? Então eu não fiz ele com um olho gigantesco. Eu fiz um modelo de cabeça aqui que ele se encaixa num chibi bem assim, convencional. Vamos falar um pouquinho sobre Model Sheet e vamos falar um pouquinho sobre corpo e o porquê tem que fazer o Model Sheet. Deixa eu aproximar aqui uma camada e vamos esquecer um pouquinho aquela cabeça do Naruto agora. Bom, um velho conhecido de quem desenha aí é o Homem Vitruviano, aquela obra fantástica do Leonardo da Vinci. Não deixei nenhum slide pronto aqui, é só pesquisar o Homem Vitruviano, mas todo mundo lembra. E o que definia as características gerais daquele personagem era a distribuição do tamanho da cabeça para chegar numa altura. Bom, essa história ela vai muito antes do Da Vinci, então para quem nunca ouviu falar sobre isso, um carinha, um engenheiro, um carinha assim, eu tô brincando, né? Um engenheiro romano, arquiteto Vitrúvio, Marcos Vitrúvio, ele, 40 anos antes de Cristo, olha, faz tempo, hein? Mais de 2000 anos aí, ele desenvolveu todo o esquema de medida do homem vitruviano. Então isso que o Leonardo da Vinci fez, ele fez 1400 anos depois que o Vitrúvio já havia escrito aquilo ali, falando sobre proporção de cabeça, distribuição de cabeça, o tamanho da mão. Então tudo que você aprende aqui nesse curso veio de lá. Veio lá de Vitrúvio, quem sabe não veio antes ainda de Vitrúvio alguma coisa, porque a gente não tem relato histórico disso, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o tamanho da cabeça, falando agora de uma forma mais simples aqui para o nosso personagem, e a gente distribui quantas cabeças esse personagem terá na altura. 3 cabeças? 4 cabeças? Então tudo isso aqui vai influenciar diretamente, vocês vão ver nas próximas aulas do curso. Eu vou falar sobre cada estilo. Então o Chibi ele vai começar com um tamanho, depois o Soujo ele vai para um outro tamanho, aí o Josei vai para outro tamanho. Cada um, conforme o personagem vai crescendo, o número de cabeças aqui ele vai sendo distribuído, vai aumentando. Então é só você pegar um bebezinho, pega uma foto de bebê, ou se você conhecer algum bebezinho, tiver algum bebê na casa, mede o tamanho da cabeça dele, com todo cuidado, lógico, e veja a extensão do corpinho dele, quantas cabeças tem. Vai ter aí 3, 4 cabecinhas, no máximo 3 cabecinhas e meia. E conforme ele vai crescendo, você pegar fotos de crianças com 4 anos, com 7 anos, com 10 anos, pega uma idade já um pouquinho mais espaçada, com 14 anos, o corpo vai ficando cada vez maior, ou seja, um número maior de cabeças. Então é o que nós vamos fazer hoje aqui no Chibi do Naruto. E com quantas cabeças eu posso fazer? Eu não gosto de ditar regras dizendo assim, olha, tem que ser sempre com tantas cabeças, porque isso acaba bloqueando um pouquinho mais, né, a capacidade de cada um. Tudo depende muito do que você quer representar, de como você quer o seu conjunto, como você quer fazer aí a características gerais do seu personagem. Então, por exemplo, deixa eu trocar meu teclado aqui, eu tô indo do outro software aqui. Um padrão bacana de Chibi para você trabalhar, se você for trabalhar, por exemplo, em super deformação,
É um chibi aí que ele vai ter características super achatadinhas, então você vai trabalhar com duas cabeças. Essa explicação detalhada eu vou reservar para nossa aula mesmo, a aula aqui do curso, então não vou entrar em mérito disso aqui agora. Você trabalhar com duas cabeças, então o que acontece? Tamanho da cabeça, que sobrou aqui para baixo, vai ser todo o corpinho, aí tem toda uma regra de distribuição, onde vai a perninha, qual o comprimento do braço. Então esse aqui já seria um formato SD, que não é o que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer hoje é uma distribuição que vai variar entre duas cabeças e 3. Então, dentro dessa estruturação aqui, até 3 cabeças, eu não vou trabalhar com 3, que ele já vai começar a ficar com um corpinho um pouquinho mais longo, ele já começa a entrar em outra característica, em outro padrão de idade do personagem. Então, trabalharia aqui, ó, entre 2 e 2,5, tá? Vamos apagar aqui a parte de baixo. Vou colocar minha ferramenta para vocês verem o que eu estou fazendo. Então aqui é um padrão bacana, que é o padrão com 2 cabeças e meio. Pode ser que não fique um resultado bacana. Então quando você criar um chibi, você já vai pensar nisso. 2 cabeças e meia. Super deformação com 2 cabeças e não quer com super deformação, um chibi convencional, você vai trabalhar com 2 cabeças e meio ou um pouquinho menos. Então vamos lá, deixa eu pensar aqui nesse momento o que eu vou fazer. Acho que eu vou trabalhar com um pouquinho menos de 2 cabeças e meia. E em cima disso eu vou fazer toda a distribuição. O que é o Model Sheet? O Model Sheet é quando você cria o padrão do seu personagem em vista frontal e vista lateral, e muitas vezes na parte posterior também, a parte de trás do personagem. Para que serve o Model Sheet? Você que faz o curso, você vai perceber aí, vai chegar um momento que eu já explico a estruturação da cabeça. No momento da criação, a gente faz o personagem frente e de lado do rosto, né, dele, nas primeiras partes, antes de chegar no corpo. Porque você está criando as regras, você está criando a proporção, você está criando exatamente onde vai ficar a altura dos olhos, onde vai ficar a altura da boca, onde vai ficar a altura da cintura do personagem, o comprimento do braço. Então o Model Sheet, vamos associar uma planta. Quando alguém vai construir uma casa, o engenheiro faz a planta dessa casa, a distribuição dos quartos. Então ali, quando o construtor, né, a empresa vai fazer a construção da casa, o pedreiro ali, ele vai seguir exatamente a planta, as medidas. Por que a gente faz isso? Osmar, mas por que eu preciso fazer um Model Sheet? Se sou eu que vou desenhar sempre esse personagem, na minha cabeça eu já sei disso. Quando você cria um personagem, é legal, você memoriza, fica tranquilo. Agora, se você tiver que criar vários personagens para um game, para uma história, e os personagens não terão o mesmo tamanho. Cada um vai ter um tamanho diferente, o mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, o mais velho, o mais novo. Então cada um tem que ter o seu Model Sheet, o seu planejamento. Se você tiver uma memória fantástica e conseguir guardar todas as proporções, maravilha, você não precisa fazer Model Sheet. Caso contrário, você vai ter que fazer um Model Sheet para você relembrar no momento de fazer uma estruturação numa cena com vários personagens nessa cena, esses personagens com tamanhos distintos. Tem que saber como a proporção de cada um para que não fique aquele erro de proporção, um mais alto, um mais baixo, parece que está todo mundo no mesmo tamanho. Outro detalhe, se você está trabalhando numa empresa, games, vamos dar o exemplo de games aqui, você é o responsável pela criação do personagem. Aí tem um outro funcionário na empresa que vai fazer a modelagem 3D dele. Aí tem outra pessoa que vai fazer a movimentação. Bom, se você não faz o Model Sheet, o cara que vai fazer a modelagem, olha que ele pegar e vai falar: o que eu faço aqui que eu não tenho medidas? Eu não sei a altura da cintura em relação ao ombro, eu não sei os níveis dos olhos, a altura do olho. Então, ele não vai saber fazer nada. Não adianta você colocar um sketch lá e falar: olha, é assim mais ou menos, a proporção pode ser essa, pode ser mais. Não existe isso. Tem que fazer a planta, tem que fazer de forma convencional. Bom, essa é toda a apresentação. Rápida sobre Model Sheet, para que ele serve, a sua importância. E vamos trabalhar agora a estruturação aqui do Naruto. Vamos fazer o corpinho dele. Hoje vai ser uma aula rápida. A aula da semana passada foi uma aula homérica, né? Tem muito tempo aqui falando sobre a finalização. A gente acaba até perdendo a conexão aí, quem está assistindo, porque fica uma aula muito longa. Mas hoje vai ser uma aula super rápida. Eu vou trabalhar só em sketch. Eu não vou fazer a finalização do Naruto. Bom, se você não viu essa aula, a aula aconteceu da cabeça do Naruto, se não me falha a memória, 1 mês atrás, ou um pouquinho mais. Dá uma olhadinha aí no grupo do Facebook, você vai encontrar essa aula.
E eu expliquei detalhadamente como fazer todos os elementos aqui do Naruto com base nos modelos de cabeça, nos mapeamentos que eu explico no curso. Então vamos lá, agora em cima dessa cabeça, então nós já temos aqui, ó, círculo principal. Vamos colocar uma cor que chame a atenção ali. Vou colocar uma ponta um pouquinho mais grossa também aqui. Tá muito fino ainda. Agora sim, dá pra ver direitinho. Então a estruturação ela partiu do círculo perfeito. E agora eu vou repetir esse círculo. Então se você estiver fazendo aqui essa sacada, ela é muito bacana aí. Se você estiver criando, ou seja, você tá com assim, você teve a ideia, você tem que passar rápido pro papel. Você só tem o papel e o lápis. Você nem tem que se preocupar com régua. Porque a régua, às vezes, até o ato de você encontrar a régua, você esqueceu a sua ideia. Então você tem que ser muito, mas muito rápido no momento de passar, marcando a estruturação só visualmente mesmo aqui, ó. Tentar fazer um outro círculo que fique na mesma proporção. Osmar, mas eu tenho a régua, posso medir? Pode, eu não gosto, eu gosto de fazer direto. Primeiro que eu estou treinando meu traço. Osmar, mas tanto tempo que você desenha, você treina o traço ainda todos os dias. A coisa que eu mais valorizo é um bom traço, um traço contínuo. Isso te dá velocidade no momento de fazer um esboço. Então, pega essa dica e manda bala assim também. Eu vou trabalhar 2 círculos e meio, né? Deixa eu fazer um outro círculo aqui embaixo. Vai parecer um boneco de neve aqui, ó. Aqui é um círculo inteiro, aqui eu vou pegar meio círculo e eu vou trabalhar uma medida um pouquinho menos, ó. 2 círculos e 1/4 de um outro círculo. Deixa eu limpar essa camada, fazer uma nova camada aqui, fazer as marcações. Vou deixar minhas cores aqui em cima. Muito bem, essa vai ser a altura. Analisando aqui, eu não sei se vai ficar muito achatado. Acho que eu vou realmente fazer com 2 círculos e meio. Essa visão aí em relação à proporção é de cada um. Você achar que vai ficar legal ou não, olha, aqui 2 círculos e meio vai ficar uma proporção bacana. Uma coisa que você não pode esquecer de fazer quando faz o seu model sheet é definir a linha, o eixo central. Ele vai te dar o equilíbrio no momento de fazer a simetria. Bom, fiz a proporção, já tenho o tamanho da cabeça, já tenho a altura do corpo. O que eu preciso definir agora? Onde vai ficar a linha da cintura. Então eu quero esse personagem com pernas mais curtas, com pernas mais longas. Pela característica do Naruto, eu não vou trabalhar com perna longa, porque ele não é um personagem extremamente alto, né? Então vamos trabalhar aqui, vamos pensar agora só no que tem aqui para baixo. Vou jogar o meio. Então a mente ela tem que trabalhar com fracionamento. Então o fracionamento, você já viu na minha aula de esboço, aquela aula que a gente fica pegando o tamanho do círculo e dividindo. Olha, aqui vai pegar 1/3, 1/4. O fracionamento ele manda em toda a estruturação. Por isso que eu passo nas minhas primeiras aulas, falo justamente sobre o fracionamento dos espaços, para que você leve essa linha de raciocínio para todas as suas estruturações. Eu não vou deixar na metade, eu quero deixar a linha aqui na altura do tronco, base do tronco, um pouquinho mais para baixo. Quanto? Aproximadamente 1/4. Então se você estiver desenvolvendo um model sheet, você vai colocar as medidas, olha, da metade para baixo mais 1/4 é onde eu quero trabalhar o tamanho do corpo. Uma coisa que eu já antecipo aqui, que eu vou ter que deixar o pescocinho dele um pouquinho mais fino aqui agora. Depois eu faço essas correções. Aí vem a largura do corpo. Com o formato chibi ele é mais engraçadinho, mais achatadinho. Vou começar aqui, vou deixar espaço do pescoço. Vou começar mandando uma medida inicial na mesma largura da cabeça. Lógico que eu vou mexer nisso. É só uma ideia muito grande mesmo, ó. Mas eu joguei a largura do círculo com uma ideia principal. Então vamos diminuir um pouquinho. Então temos que pensar aqui, eu tenho a metade. Quanto que eu vou diminuir para cada lado? Eu vou diminuir 1/3. Osmar, mas eu não posso fazer no olho, ver quanto que é, ó.
Eu acho que fica bom. Pode, mas é que eu te falei, se você for fazer um trabalho e alguém tiver que desenhar o seu personagem, você não vai ter parâmetro para explicar. Então aqui, depois de projetar o tamanho do círculo da cabeça, você reduziu 1/6 para cada lado. Por que 1/6? Aqui é metade, 3 partes aqui, 3 partes lá. Bom, daqui para baixo eu farei as pernas, né? Aí eu posso fazer um personagem com a perninha super fininha, pezinho pequenininho, que eu acho que vai ficar muito, muito legal. Isso vai dar uma característica mais marcante aí pro Chibi. Ou também posso fazer uma estruturação com a perninha um pouquinho mais grossa, um pezinho um pouquinho maior. Tudo aí é questão de preferência. O que você prefere? Um pezinho maior, com uma perninha grossinha, né? Aí o bracinho ele acaba vindo também um pouquinho mais grosso. Então é uma característica bacana. Ou estou trabalhando uma camada extra aqui, senão eu vou acabar perdendo essa primeira estruturação. Ou você trabalha a perninha mais fina. Vamos lá ver o que acontece aqui. Aí o bracinho também vai ficar um pouquinho mais fino. Na estruturação do esqueleto convencional, falando em ser humano, vou fazer um complemento aqui, ó. Se nós tivéssemos duração aqui de um tórax, aqui nós teríamos a clavícula do personagem, até onde viria o cotovelo, até o espaço, o vão entre tórax e bacia, e quadril. E onde nós colocaríamos o antebraço? O antebraço a gente projeta o mesmo tamanho do húmero para baixo e exclui aproximadamente 1/5. Então ele vai bater mais ou menos no final do quadril. Posso usar isso? Ó, se eu usar essa regra, o Chibi, a hora que eu colocar a mão, vai ficar ali embaixo, vai parecer um gorila com o braço longo. Então nós temos que reduzir essas proporções. Como nós reduzimos tudo ali, só que eu vou acompanhar a regrinha. De um número de um tamanho, antebraço um pouquinho menor, mais o tamanho da mão. Qual o tamanho da mão no Chibi? Vai depender muito do conjunto, não dá para ditar uma regra. Você pode fazer uma mão super pequenininha, como pode fazer uma mão um pouco maior. Então aqui, se eu fizer, vou trabalhar com o pezinho pequeno, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho. Então a mãozinha também vou fazer uma mãozinha um pouquinho menor. Vou baixar um pouquinho o ombro. Então, como eu disse, aqui é só um sketch, é só uma marcação para chegar na proporção. Na verdade, o objetivo é explicar para você como que funciona tudo direitinho esse primeiro processo. Vamos lá, deixa eu limpar essa camada e limpar um pouquinho esse traço. Vou só organizar um pouquinho mais o traço agora. Ainda não estou preocupado com nada tridimensional, porque esse corpinho, na semana que vem, depois que eu definir esse model sheet, aí sim nós começaremos a fazer o corpinho dele em movimento tridimensional, ou seja, o bracinho vai ficar tridimensional, a perna dele vai ficar tridimensional, a cabeça vai olhar para o lado de forma tridimensional. Ó, aí a gente vai compor a estruturação com formas tubulares. Eu vou falar bastante sobre isso na semana que vem. Eu não vou demorar muito não, viu? Então, não precisa se preocupar com o tempo. Um pouquinho já termino aqui, que é só uma... Vou apagar porque eu já fiz uma parte dos riscos nessa mesma camada. Vou pegar uma mais escura. Eu vou começar a definir um pouquinho do desenho. Algumas características. Vou fazer só de um lado por enquanto.
ali. Realmente hoje vai ser bem riscadão mesmo. Vou já começar a colocar aqui, ó. Beliscar a roupinha. Uma mãozinha bem pequenininha. Aqui a capa, ó, ela deu a volta lá por trás, ó, tô fazendo um risco aqui. Dá uma dobrinha aqui. Ó, esse é o momento da criação. Aqui eu vou pintar porque vai ser a parte de trás da capa, ó. É o momento da criação, então ali é mesmo riscado, super rápido. O traço não pode ter dúvida, né, no traço. Deixa eu colocar, não vai ficar legal assim, colocar a capa. Aqui é como se ela desce a volta, né, ó. Depois eu vou melhorar todos esses detalhes. Eu sempre tem que olhar o outro lado, o tamanho que eu fiz o elemento. Vai ser estrutura, né? Então não. Irisca não tem nesse traje aqui, ó. Cozinha preta aqui, direto, ó. Posso fazer uma dobrinha, posso acrescentar alguma coisa sem descaracterizar o personagem, né? A mão só tô fazendo uma marcaçãozinha bem grosseira por enquanto. Também uma marcação bem grosseirinha pro pé aqui, só pra... Aqui vai ser ó, o limite das pernas. De trás da capa. E aqui numa nova camada. Local. Vai colocar numa cor bem diferente, bem gritante mesmo. Vai ser o pergaminho lá atrás. Aliás, eu vou fazer super exagerado. Vai ficar bem legal mesmo. Vou colocar ele super exagerado aqui, ó. Mais exagerado do que já é, né? O que vai aparecer na verdade é só aqui. Mas olha a sacada, eu tenho que fazer direto ali. Tem que fazer o complemento. Porque senão fica... Faz um pedacinho aqui, depois faz o outro lá. Não dá emenda, né? Outro detalhe importante aqui, comentando sobre esse tubo. Então aqui eu inclinei um pouquinho ele para cá. Aliás, eu preciso corrigir aqui que ficou meio esquisito. Então o tubo, se eu faço essa borda aqui, ó, aparecendo, quando eu jogar a outra do outro lado, tem que fazer a mesma curva aqui, ó. Só que vai estar do outro lado, não vou enxergar. Aqui também, ó. Pego aqui, do outro lado vai ser o contrário. Então, onde que está a outra borda? Está aqui por dentro, só que não, a gente não representa. Então é isso que eu fiz aqui, ó. Então aqui é só uma curva, apesar de ser bem sketch. Vou apagar aqui o meio. Alça. Vamos.
Aqui, ó, a bananinha agora é uma bananinha, né, ó. Movimento, isso ajuda a dar um movimento. Então esse aqui, ó, gostei das características do personagem, ó. Gostei da relação. Isso tudo é um rabisco, tá? Mas o mais importante é você ter sintetizado a sua ideia de uma forma rápida. E quando eu digo um rabisco, não quer dizer que o desenho seja um desenho mal feito. A ideia está bem sintetizada e é isso que você tem que fazer. Você não pode ficar assim, ah, quero criar alguma coisa. Quando vocês assistirem qualquer vídeo aí pelo YouTube, presta muita atenção nas características de quem está desenhando. Se a pessoa começa a fazer assim, ó, olha o meu movimento, ó, para fazer um traço, tá? Ou seja, o traço cabeludo, quer dizer que essa pessoa tem pouca experiência no treinamento do desenho. Tá? E o que eu quero que você faça é que você tenha um bom desenho e você tenha uma grande experiência com isso. Então, no momento de fazer qualquer traço, ó, o traço ele deve ser contínuo. Vai fazer um círculo, é contínuo. Vai fazer uma linha, é contínuo. Vai fazer uma forma tubular aí, ó. Ela é contínua. E vou além, dependendo da estruturação, você vai fazer a estruturação sem tirar o seu lápis. Ah, Osmar, você está fazendo no digital, aí é muito mais rápido, muito pelo contrário. Fazendo no digital é muito mais difícil, por quê? Porque a mesa é lisa, o atrito é completamente diferente da caneta, a ponta da caneta. No papel eu tenho muito mais domínio sobre a estruturação. Aliás, em breve eu vou fazer algumas aulas aqui demonstrando diretamente no papel. É bem bacana, tá? Então quando você vê alguém fazendo um traço cabeludo assim, tudo bem, assiste o vídeo do cara, dá o like pro cara, escreve alguma coisa pro cara, mas não se prenda por isso, não é que ele tá fazendo daquele jeito que é o jeito correto. O jeito correto é traço contínuo. Por que que eu falei tudo isso? Vocês notaram aqui que quando eu fiz a estruturação, mesmo sendo um rabisco, entre aspas, aí, todos os traços que eu fiz são traços contínuos. Onde o traço contínuo ele influencia aí no desenho final, na sua velocidade de criação. Quando você pica o traço, significa que você está indeciso do que você está fazendo. Se aquilo está correto, se aquilo realmente vai dar certo. Quando você já tem um traço contínuo, você já está demonstrando que realmente você sabe o que você está fazendo. Então procure valorizar o seu traço. Antes de chegar, ó, Osmar ensinou um model sheet bacana, vou fazer um model sheet no personagem, traço contínuo, vou tentar fazer o traço contínuo. Antes de fazer o model sheet, faça os exercícios do traço, para ter um traço rápido, ter um traço fluido, ter um traço contínuo. Essa é a coisa mais importante, tá certo? Bom, o que eu tinha para falar sobre model sheet é só isso hoje. Não vou fazer o desenho dele em perfil. Se fosse um model sheet de um personagem mesmo para game, ou para quadrinhos, ou para ilustração, eu teria que fazer a estruturação de lado também. Para quê? Para ver exatamente. Deixa eu ver onde que eu coloquei essa camada. Coloquei aqui, ó. Para ver exatamente no momento aqui, fazer o personagem de lado. Fazer um rabisquinho rápido aqui, só para complementar. Você não pode fazer um model sheet com o personagem assim, ó. Jogar a cabeça. Personagem retinho. Aí desenha o braço aqui. Então muita gente faz model sheet assim, ó. Um bloco, um tijolo. Como que você tem que pensar no model sheet? Tem que pensar no model sheet. Esse personagem tem uma fluidez no seu traço, ou seja, seus elementos aqui tem um movimento bonito, bracinho para trás, né, ó. Então você sai daquele bloco quadradinho, coisa reta, e você cria uma linha aqui, ó. Mesmo no personagem parado, já dá uma linha de ação, faz uma estruturação mais orgânica, mais legal. Certo? Bom, não vou fazer o desenho de lado, não precisa fazer o desenho de lado, o que eu preciso é dele de frente. E na semana que vem, durante a semana eu vou dar uma melhoradinha, vou dar uma organizada aqui nas linhas, não vou mudar nada, vou manter essas características, que foram essas características que eu criei, que eu gostei, que eu achei que vai ficar assim, que vai ficar muito legal. E na semana que vem eu vou fazer ele em movimentação tridimensional. Eu já vou falar um pouquinho sobre esboço 3D no momento da criação do movimento. Vai ser uma aula muito bacana mesmo. Bom, eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado.
Espero que você coloque isso em prática. Em breve, vocês aí do curso já vão começar a assistir, a conferir essas aulas de proporção do Shibi, Sonen, Shoujo, todas as proporções. E tem uma surpresa muito, muito bacana mesmo no curso. Vocês não vão acreditar no momento de fazer a estruturação do corpo, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Quem tá online aqui, tem quem tá assistindo, mandar um bom final de semana. Vamos lá então.